Muito bem, olá você querido aluno, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Chave do Enem. Eu sou o professor Rubens Melo e para mim vai ser um prazer imenso estar com você aqui nesse ano de 2024. Nesse decorrer do Chave do Enem desse ano, eu estarei com a galera do primeiro ano e com a galera do segundo. A galera do terceiro vai ficar lá com o nosso professor Diego. Que Deus possa abençoar você nessa nova jornada. Hoje nós temos um assunto bem interessante, que foi o nosso simulado ali do nosso primeiro módulo. E a gente vai ter alguns spoilers. Se prepara que a gente vai embarcar nessa aventura. Aperta teu cinto e vamos embora comigo. Vamos ver se o passador vai ajudar. Beleza. Na nossa aula de hoje, voltando aqui, a gente tem o seguinte. Nós vamos falar sobre medidas e notação científica, aquela parte ali de transformações, seja de metro para centímetro, aquela coisa que a gente já conhece. A notação científica, como mostrar isso na prática, como é que a gente pode trabalhar com ela, algumas propriedades de potência que envolve também a parte da notação científica, e a gente vai falar também do plano cartesiano. Então, não somente dos pontos x, y dentro de um plano cartesiano qualquer, mas também vamos trabalhar com a teoria de conjuntos, que tem a ver um pouquinho ali com a área de plano cartesiano e conjuntos numéricos. Beleza? Então, preparado? Tudo ok? Tudo ok aí? Vamos nessa! Nossa primeira pergunta. Questão número 1 foi lá do Enem de 2020, recentemente. Vamos ler comigo. Pesquisadores da Universidade de Tecnologia de Viena, lá na Áustria, produziram miniaturas de objetos em impressoras 3D, de alta precisão. Ao serem ativadas, tais impressoras, elas lançam feixes de laser sobre um tipo de resina, esculpindo o objeto que ela deseja. O produto final da impressão é uma escultura microscópica, de 3 dimensões, como a gente vê naquela imagem ampliada. A gente pode ver um carrinho de Fórmula 1 muito bem feito ali pela impressora. A escultura apresentada é uma miniatura de carro de Fórmula 1, com 100 micômetros de comprimento. Aí ele vai dar a dica para a gente agora. Ó, 1 micômetro é a milionésima parte de 1 metro. Usando a notação científica, qual é a representação do comprimento dessa miniatura em metro? Primeira coisa que a gente precisa saber. Qual é o comando que a questão está pedindo? Ela está pedindo para a gente transformar em notação científica a representação desse comprimento que a figura trouxe para nós, que é essa miniatura do carro em Fórmula 1, só que em metro. Então, detalhe, acompanhe lá comigo. Primeira coisa que eu vou precisar saber é que nós temos que 100 micômetros de comprimento, e ela foi legal conosco, ela deu uma dica bem interessante. Ela disse que 1 micrômetro é exatamente a milionésima parte de 1 metro. Tenha muito cuidado, porque ela não é a milésima parte do metro. Milésima vem de 1000. Milionésima vem de 1 milhão. Beleza? Então a gente vai pegar o 100 e dividir por 1 milhão. Só que você é um cara esperto, você é uma menina esperta, e sabe que nessa divisão 100 por 1 milhão, aparece 2 zeros na parte de cima e 2 zeros na parte de baixo. Você pode simplesmente fazer aquela brincadeira de cortar, né? Corta um de cima, um de baixo, o outro de cima e o outro de baixo. Você vai ficar com 1 dividido para 10 mil. Como a gente conhece, 1 dividido para 10 mil é a mesma coisa que 1 dividido por 10 elevado a 4. E aí você sabe o seguinte, a gente tem uma fração onde o denominador é 1 e o numerador é 10 elevado a 4. O numerador é 1 e o denominador é 10 elevado a 4. O que é que a gente vai querer com isso? A gente vai lembrar o seguinte, que quando eu tenho uma fração onde aparece 1 em cima e uma potência de 10 e um 10 embaixo com uma potência, isso é a mesma coisa que fazer 10 elevado a menos 4. Porque você vai pegar o 1 e dividir por 10 mil. 1 dividido por 10 mil vai aparecer na frente do 1, 4 zeros à sua esquerda, que é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4, aqui, como a gente vê desse lado de cá. Aí você fala, professor, mas não tem 10 a menos 4 nas nossas alternativas. Essas aqui não tem. Como é que a gente pode fazer? Lembre-se você que é uma notação científica, você vai ter um cara multiplicando 10 elevado a alguém. Então observe, se eu tenho 1 vezes 10 elevado a menos 4, é a mesma coisa que 10 elevado a menos 4. Então a gente vai lá e marca bonitinho a letra C. C de casa. Beleza? Tranquilo até aí? Vamos para a próxima. Questão número 2. Lá do Enem 2017, ela diz assim pra gente, ó. Uma pessoa ganhou uma pulseira formada por pérolas esféricas, na qual faltava uma das pérolas. A figura indica a posição em que estaria faltando essa pérola. Então, a gente observa que você tem um conjunto de pérolas ali,
e faltou uma caiu, beleza? Caiu, perdeu, alguma coisa aconteceu que ela não está lá. Aí ele continua no texto. Ela levou a joia a um joalheiro, que verificou que a medida do diâmetro dessas pérolas era de 4 milímetros. Então ele pegou cada pérola daquela e percebeu que o diâmetro nelas são exatamente 4 milímetros. Vamos lá, vamos continuar. Em seu estoque, as pérolas do mesmo tipo e formato, ele tinha essas pérolas de mesmo tipo e de mesmo formato. Guarde essa informação que é muito importante. Disponíveis para reposição. E olha os tamanhos, eram iguais a, primeira, 4,025 milímetros, a outra 4,6 milímetros, 3,970 milímetros, 4,080 milímetros e a última 3,099 milímetros. O joalheiro então colocou na pulseira a pérola cujo diâmetro era o mais próximo do diâmetro das pérolas originais, que você lembra que é 4. Continuando comigo. A pérola colocada na pulseira pelo joalheiro tem diâmetro em milímetro igual a... Qual vai ser a nossa ideia aqui? A gente tem uma peça muito bonita e está faltando uma. Porém, o diâmetro dela era de 4, mas no estoque do nosso joalheiro ali não tinha esse 4. Então a gente vai pegar aquilo que se aproxima mais do 4. Qual vai ser a nossa estratégia aqui? Nós vamos de alternativa em alternativa e vamos fazer a diferença do 4, que é a pedra original, que a gente não tem lá no estoque, e vamos subtrair. Aquele que tiver a menor diferença vai ser a pérola que nós vamos colocar. Beleza? Dita a estratégia, vamos lá para a prática. Como é que fica isso aqui? Primeiro, a gente vai pegar essa primeira pérola, que é a da letra A, 3,099. Se pega a original, 4, e subtrai de 3,099. Ao fazer isso, a gente obtém 0,901. Próxima, letra B, 4 menos 3,970. Ao fazer isso, você fica com 0,03. Letra C, 4 menos 4,025. Isso vai nos dar 0,025. Letra D, 4 menos 4,080 vai dar 0,080. E por fim, 4 menos 4,100 vai dar 0,100. Pergunta, qual dessas alternativas a gente vai marcar? Qual é que tem a menor diferença? O nosso querido alecrim dourado vai lá e marca a letra B, professor, porque é 003. Pé errado, meu querido filho. Lembre-se comigo que 003 é a mesma coisa que 030. Então, quem é a menor aí? 0,025. Beleza? Não cai na pegadinha do malandro. Essa é a famosa pegadinha do malandro. Fique esperto, vença essa pegadinha aí. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então você vai lá, marca a letra C também de casa, 4,025. A gente vai repor a nova pérola com esse novo diâmetro. Muito bem, espero que você esteja gostando das nossas questões, espero que você tenha conseguido resolver essa questão com facilidade. Foi uma questão legal, bem tranquila, basta a gente fazer uma diferença ali de 2 números com vírgulas. Bem de boinha mesmo, tá? Vamos seguindo aí. Nossa terceira questão lá do Enem 2015. Vamos ler com calma a nossa questão para a gente poder verificar qual vai ser a melhor estratégia que a gente vai utilizar. Vamos lá. As exportações de soja no Brasil totalizaram 4,129 milhões em toneladas lá no mês de julho de 2012 e registraram um aumento em relação ao mês de julho de 2011 e realizaram um aumento em relação ao mês de julho de 2011. Vamos se acostumando aí com a nossa leitura aqui, está um pouquinho distante aqui. Embora tenha havido uma baixa em relação ao mês de maio de 2012, a quantidade em quilogramas de soja exportada pelo Brasil no mês de julho de 2012 foi de quanto? Primeira coisa que eu vou observar é o seguinte, a gente tem as toneladas e ali está em milhões, tá? Então, primeira parte que eu vou lembrar é o seguinte, uma tonelada equivale a exatamente 1.000 quilogramas, ok? A resposta final, ela vai estar em quilogramas, que é justamente o que ele deseja. Então, presta atenção comigo. Uma tonelada tem 1.000 quilogramas. 1.000 quilogramas nada mais é do que 10 elevado a 3. Então, se acostuma com essa notação aí. Fechou? Vamos lá. 1 milhão equivale a 10 elevado a 6. Você vai ter 1 seguido de 6 zeros. Então, com base nessas duas informações, a gente consegue entender
qual vai ser a alternativa que a gente vai colocar. Porque nós temos ali, ó, logo no começo, as exportações de soja no Brasil totalizaram 4,121 milhões. Então, eu vou precisar ter o 4,129 vezes 10 elevado a 6. Perfeito? Essa é a nossa primeira dica. Só que aí nós vamos estar em toneladas. Como é que a gente faz para transformar, professor Rubens? Basta multiplicar por 10 elevado a 3, que é a quantidade exata de 1.000 quilogramas, que é exatamente 1 tonelada. Dito isso, agora é só brincar. 4,129 vezes 10 elevado a 6, vezes 10 elevado a 3. Nós temos aqui uma multiplicação de potência de mesma base. Eu vou conservar a base 10 e vou somar os nossos queridos e bons expoentes. 6 mais 3 vai dar 9. Então, nossa notação científica é 4,129 vezes 10 elevado a 9, letra C de casa também. Hoje só está dando C de casa. Hoje o C de casa está disparado aí. Tranquilo, pessoal? Questão muito de boa aí, muito fácil. Espero que você tenha conseguido também realizar. Se surgiu alguma dúvida em alguma coisa, vai postando aí nos comentários que a gente vai instigando e vai aprendendo aqui a entender qual é a dúvida que vocês estão sentindo para poder solucionar. Tá? Beleza, meu povo? Vamos seguir aqui na nossa quarta questão. Opa! Vamos lá. Essa quarta questão, ela é uma questão bem interessante porque ela vai envolver algumas transformações, tá? De centímetro para metro, de metro para centímetro, vai depender da nossa alternativa aqui que nós vamos ler já já. Mas, em síntese, o que nós temos aqui é uma pequena transformação. E nós vamos chegar onde nós queremos daqui a pouquinho. Vamos ler? Acompanhe comigo no Enem 2011. A pergunta é: o mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Presta atenção. Observe que a gente deu uma grifada ali em metros para dar ênfase na nossa resolução no final. A nossa resposta tem que estar em metros. Fechou? Dito isso, vamos seguir. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro, elas vão medir exatamente 2.300 milímetros. Observe a nossa imagem ali embaixo, você tem os dois pneus e a medida entre um e outro é exatamente 2.300 milímetros. Aí a gente tem também a altura B, que corresponde ao que, professor? A altura B entre o solo e o encosto do piloto. Ela vai medir 160 centímetros. Ao optar pelas medidas A e B em metros, obtém-se respectivamente. Pausa para um detalhe muito importante aqui de português. Quando ele fala respectivamente, ele está dizendo o seguinte: primeiro vem o A, depois vem o B. Tranquilo? E ambos deles precisam estar na unidade de medida de metros. Fechou? Tranquilo? Basta a gente começar a nossa transformação. Mas antes de a gente começar a nossa brincadeira de fazer as continhas aí bem legais, vamos só recapitular uma coisa que eu julgo ser muito importante para a gente resolver essa questão aqui. Primeira delas, 1 metro equivale exatamente a 100 centímetros. Foca nisso. Então, se eu quero partir de metro para centímetro, eu multiplico por 100. Fechou? Se eu tenho 1 metro e essa igualdade me gera 100 centímetros, é porque eu multipliquei 1 por 100. Se eu quero o contrário, professor, se eu quero sair de centímetro e agora ir para metro, observe, eu tenho 100 centímetros igual a 1. Isso significa que eu tive que dividir por 100. Então, se eu saio do centímetro para o metro, eu faço essa pequena divisão por 100. E outro detalhe importante é que 1 centímetro equivale a 10 milímetros. De modo análogo ao que a gente falou do metro e do centímetro, basta você fazer uma pequena brincadeira. Se eu estou em centímetro e eu quero ir para metro, eu faço uma multiplicação por 10. O contrário, professor, se eu tenho milímetro e saio para centímetro, eu divido por 10. Dito isto, vamos lá para a nossa brincadeira. Vamos começar aqui com o B, tá? Para a gente poder facilitar. Observe que o B está bem mais fácil. O B, a nossa unidade, já é centímetro. Então, a partir daí, é só fazer uma boa e velha brincadeira. Se eu estou em centímetro e eu quero a resposta em metro, vou dividir por 100. Beleza? Estou partindo do centímetro, vou para metro, divido por 100. 160 dividido
por 100, basta você cortar aquele 0 ali do 160 e o 0 do 100 de baixo, você fica com 16 dividido por 10, que é exatamente 1,6 metros. De cara, a gente consegue já resolver essa questão só fazendo a letra B. Quer ver? Só fazendo a medida da altura B. Porque nenhuma alternativa tem 1,6 como sugestão de alternativa correta. Então, de fato, a gente só pode marcar a letra B ali. Tirando a letra B, é claro, exceto a letra B, todas as demais não têm a opção 1,6 metros como solução. Então, só pode ser a letra B. Mas vamos comprovar isso na prática, professor. Vamos lá. Para que isso dê na prática, a gente tem que ter que o A... Opa! Ih, passador. Quer me passar a perna? Vamos lá, produção, me dá uma ajuda aí. Pode seguir, para frente. Isso. Maravilha, produção. Produção é 10. Palmas para a produção. Produção é sensacional. Valeu, produção. Vocês são demais. Vamos lá. Então vamos na letra A agora, aqui na medida de A. A gente vai partir de milímetro lá para o metro, tá? Só que a gente poderia fazer direto. Eu resolvi fazer passo a passo para a gente poder identificar como é que fica essas continhas uma por uma. Então como é que a gente vai realizar? Primeiro a gente vai sair de milímetro para centímetro. Então se eu estou fazendo essa volta, vou dividir por 10. Depois de centímetro para metro. E aí eu divido por 100. De boa? 2.300 dividido por 10, basta você cortar aqueles dois zeros ali, vai ficar 230. Você vai pegar esse resultado, 230, e agora vai dividir por 100, porque você está saindo de centímetro e vai dar a resposta no metro. 230 dividido por 100 nos dá exatamente 2,3 metros. Resposta letra B de bola. Travou de novo. Já tá dando spoiler da quinta, que isso, cara, que isso. Lamentável, lamentável. Mas vamos nessa. Deixa eu ver se o passador agora vai nos ajudar. Vai! Bom, pessoal, espero que você tenha compreendido aí a nossa quarta questão. Foi uma questão de transformação de medidas, tá? É muito usual cair no Enem esse tipo de questão, então foca bastante nelas, nessa resolução. Não são questões difíceis, mas são questões que você precisa identificar bem onde está cada transformação e como é que faz a multiplicação, como faz a nossa divisão, tá? Fica atento nesses pequenos detalhes, que eles são muito importantes e muito cruciais para a sua prova aí de Enem e vestibulares. Porque a nossa meta aqui é fazer com que você saia capacitado para resolver qualquer vestibular desse nosso querido Brasil. Vamos nessa, questão número 5. Atendendo à encomenda de um mecânico, um soldador terá de juntar duas barras de metais diferentes. Então vamos lá, eu tenho uma barra branca ali que ele fez e uma mais cinza, e ele quer juntar ambas. A solda utilizada tem espessura, foca aí nisso aí, por isso que a gente tem um destaque em amarelo ali para a palavra espessura. Ela tem uma espessura de 18 milímetros, conforme ilustra a figura aí abaixo. Então vamos observar bastante essa figura. A gente tem essa solda de 18 milímetros. Nós temos a altura da solda da parte branca, da barra branca de metal, perdão, que é 1,5 metro, e a gente tem o tamanho ali, o comprimento da nossa barra de cinza, que é de 1 metro. Aí a pergunta é, olha o comando que ele nos faz. Qual o comprimento em metros da peça resultante após a soldagem? Foca aqui comigo, querido jovem Padawan. A pergunta é em metros e a peça resultante. Por isso que a gente tem um destaque maior para essas duas palavras aqui. Nossa resposta tem que estar em metro. E a segunda coisa é, ele quer a peça resultante. Peça resultante é a soma das branca com a solda mais a soma da barra cinza, desse comprimento que a gente tem aí. Note comigo que só temos um probleminha aí, que a gente vai ter que transformar. Que a nossa solda ali está em milímetro e a nossa resposta precisa estar em metro. Então, só fazer a brincadeira. Lembre-se comigo que 1 metro equivale a 100 centímetros. E se a gente quer transformar de metro para centímetro, a gente faz uma multiplicação. O contrário, a gente divide por 100. Vamos lá, passador? Mesma ideia que a gente falou da questão anterior. Se eu tenho 1 centímetro e eu quero ir para milímetro, só multiplicar por 10. E o contrário, a gente divide por 10 também. Então nós vamos partir agora do seguinte caso. A gente vai pegar o nosso milímetro e a gente vai para
centímetro. Perfeito? Como é que fica isso, professor? Você vai pegar o 18, vai dividir por 10. Vai encontrar 1,8 centímetro. Beleza, mas a resposta ela não quer em centímetro, ela quer em metro, professor. Então a gente vai lá pegar o nosso 1,8 e vai dividir por 100, encontrando 0,018 metros. Ok? Já que transformamos o único cara que precisava transformar em metro, já está aí, 0,18. Agora é só brincar. Soma a galera que está tudo em metro e fique feliz da vida. A gente fica com 1,5 mais 1 mais 0,18. Resultado, 2,518. Resposta letra D, de Deus é bom. Observe comigo o seguinte, professor, mas ali está 2,5180, professor. E aí? Tá certo? Tá errado, professor? Lembre-se a você que é a mesma coisa. Esse zero à nossa direita, após a vírgula, quando a gente tem um algarismo, ele não vale de nada, tá? Então, tanto faz você deixar 2,518 como 2,5180, tá? Dá na mesma coisa. Fechou, queridos? Vamos lá? Bora para mais uma da nossa grande aula aqui de hoje. Questão do Enem, questão de número 6. Vamos focar aqui. Agora a gente vai sair um pouco dessa vibe aí de medidas, de notação científica, e a gente vai entrar em uma outra vibe agora. Qual é a vibe, professor? A vibe ali de conjuntos, tá? Nós vamos resolver algumas questões envolvendo conjuntos, e dentro dessas resoluções, eu separei uma ferramenta matemática muito legal para nós, que é o diagrama de Venn. Não se preocupa se você ainda não pegou essa ideia aí com o teu professor, ele ainda vai passar, mas a gente já vai adiantar para você a ideia do diagrama de Venn, porque ele é bem intuitivo, e ele nos ajuda bastante quando é para resolver questões sobre conjuntos numéricos, tá legal? Ele vai facilitar muito a nossa vida. Então se prepara aí para a gente ter a ideia. Vamos ler. Questão de número 6. No dia 17 de maio, próximo passado, houve uma campanha de doação de sangue em uma universidade. Sabemos que o sangue das pessoas podem ser classificados em 4 tipos. Quanto aos antígenos, tá legal? Quem são eles? A pesquisa feita com um grupo de 100 pessoas. Grife isso aí, 100 pessoas. 100 é a totalidade, é quantas pessoas participaram dessa nossa pesquisa. 100 alunos da universidade constatou que 42 deles tinham o antígeno A, 36 tinha o antígeno B e 12 tinha o antígeno AB. Ou seja, é como se fossem os dois ao mesmo tempo, tá? AB. Sendo assim, podemos afirmar que o número de alunos cujo sangue tem o antígeno O é de quanto? Essa ideia vai ser bem interessante para nós, usando o diagrama de Venn, porque ela vai ser bem visual a resolução, tá? A gente não vai precisar fazer muitas contas não, ela é bem visual. Uma continha de subtração ali de massa, mas é bem de boa. Qual é a ideia principal, professor, dessa questão? A gente tem uma galera que tem somente o A, a gente tem uma galera que tem somente o B, e a galera que possui os dois ao mesmo tempo, AB. Fechou? Quem não tiver nesse grupo aí, nem do A, nem do B, nem do AB, vai ser o O. Perfeito? Então, uma condição para ser O é não ser nem A, nem B, nem AB. Beleza? Outra ideia que você precisa ter em mente aí para resolver essa questão. Se eu tenho um cara que ele tem o AB, então ele já está contando naqueles 42. Beleza? Ele faz parte também do A. Se ele tem o AB, ele também tem o A. Vamos seguir. Como é que vai ser esse diagrama? Você vai montar uma circunferência e dentro dela você vai colocar os caras que têm somente o antígeno A. Depois, somente os caras que têm o B. Fiz uma presepada aqui, mas a gente vai dar certo. Ó, tive que desenhar ali para deixar o meio ali. Tá vendo aquele meio ali que é o encontro entre as duas bolinhas ali, as duas circunferências? Esse meio vai ser o cara que possui os dois, tanto o A como o B. E o da nossa direita é a galera que tem somente o A. A nossa esquerda, somente o A. A nossa direita, somente o B. E no meio é a galera que tem os dois, que é a nossa famosa interseção. Fechou? Muito bem. Vamos lá para a nossa contagem agora. A gente sempre vai começar pela intersecção, tá?
Por quê, professor? Para facilitar as nossas contas na hora de fazer o A e na hora de fazer o B. Então, quem é que tem os dois ao mesmo tempo? Quem é que tem o AB? O 12. Apenas 12 relataram que possui tanto o A quanto o B. Professor, quem é que tem somente o A? Presta atenção. Somente o A. Não tem o B. Ele não pode ter o B. Como é que a gente descobre isso? Você vai pegar todo mundo que afirmou ter o A e vai tirar da galera que tem os dois. Tá? Então, quantos afirmaram ter o A? 42. 42 disseram, sim, nós temos o A. Porém, dentre esses 42, 12 falou que disse que também tinha o B. Então, nesse caso, a gente precisa tirar a intersecção. 42 menos 12 nos dá 30. De boa? Mesma ideia a gente faz aqui. Então, apenas 30 tem somente o A. Quem tem somente o B? Mesma parte lógica que a gente usou para resolver o do A. Você vai pegar a galera que tem o B, que afirmou só ter o B, que afirmou só ter B, e vai subtrair da galera que falou que tem B e também tem o A. 36 menos 12, 24. Então, somente B tem 24. Tranquilo até aí, pessoal? Deu para respirar? Dá uma pausa aí. Conseguiu entender esse raciocínio? Vamos só recapitular. Essa galera aqui da minha esquerda, a galera tem apenas 30, porque dos 42 que afirmaram ter A, 12 falou que também tinha um B. Então, a galera que tem somente A, 30. A galera que tem os dois, está lá no meio, é o 12. A galera que tem somente o B, vai ser 36 que afirmou ter o B, menos a galera que tem os dois ao mesmo tempo, 24. Seguindo nisso, o que a gente conclui, professor? A gente conclui que a soma desses caras em vermelhos aqui vão me dar a galera que tem A, B e AB. Perfeito? Foca nisso aí. 30 mais 12 mais 24 nos dá 66. Eu disse para você no início que uma condição para ser O é não ser A, não ser B e também não ser AB. Nesse caso, se eu tenho 100 pessoas que participaram da minha pesquisa e dessas 100, 66 se enquadra em uma dessas situações que a gente apresentou, basta subtrair e a gente encontra a galera que só tem o O. 100 menos 66 dá 34. Fechou? Resolução letra C de novo. Essa C está me perseguindo. C de casa, 34 alunos. Fechou, amiguinhos? De boa, friends? Ótimo. Vamos lá para começar a nossa brincadeira, aumentar um pouco o nosso nível agora e a gente vai lá para a 7ª questão. Nessa 7ª questão, a gente ainda vai continuar trabalhando a ideia de conjuntos. Porém, nós vamos trabalhar agora com um terceiro complemento, um terceiro cara aí, no meio dessa galera aí, tá? A gente trabalhou na questão anterior apenas 2 condições e a intersecção no meio. Agora a gente vai trabalhar com 3 caras e uma intersecção no meio das 3. Detalhe, além de ter a intersecção no meio das 3, vai ter uma intersecção para cada par. Tá legal? Vamos nessa. Vamos ler a questão aí. Questão de número 7. Você achou fácil? Você achou difícil a questão? Comenta para mim aí se ficou legal para você, se foi bem de boa resolver essa questão, se não foi tranquila, se deu algum problema, se você não conseguiu. Deixa aí nos comentários para a gente ver a sua devolutiva para nós. Beleza? Enem 2024 diz o seguinte: um fabricante de cosméticos decide produzir 3 diferentes catálogos de seus produtos, visando a públicos distintos. Então, observe, ele vai fabricar 3 cosméticos, diferentes catálogos em seus produtos, porque ele vai querer atingir pessoas diferentes. Aí ele continua. Como alguns produtos estarão presentes em mais de um catálogo e ocupa uma página inteira, ele resolve fazer uma contagem para diminuir esses gastos, com originais de impressão. Os catálogos C1, C2 e C3 terão, respectivamente, a palavrinha mágica aí, respectivamente, significa que o primeiro número corresponde ao primeiro catálogo. O segundo número que ele falar corresponde ao segundo catálogo. E o terceiro, de modo análogo, também ao terceiro catálogo. Fechou? Então a gente tem aí, ó, 50 para o primeiro, 45 para o segundo e 40 para o terceiro catálogo. Comparando os projetos de cada catálogo, ele verifica que C1 e C2 terão 10 páginas em comum. Presta atenção nisso aí. C1 e C3 terão 6 páginas em comum. Então, olha que interessante. Dentre as 50 que tem em C1,
Dentre essas, 10 páginas da C1 também vão estar lá na C2. Consegue perceber que tem uma intersecção entre essas duas aí? Tem um cara que aparece nos dois? Foca nessa ideia aí. Aí ele continua. C1 e C3 terão 6 páginas em comum, C2 e C3, 5, das quais, olha a dica, 5 das quais 4 também estão em C1. Olha que interessante que ele nos deu aí. Ele deu uma dica boa. Ele disse que C2 e C3 têm uma intersecção de 5 páginas em comum. Só que dentre essas 5, galera, 4 dessas 5 que estão em C2 e C3 também está em C1. Dessa forma, nos dá uma intersecção de 3 pares. Tá? Vamos só reagrupar aqui os nossos dados. Opa, deixa eu vir um pouquinho mais para cá. Aí, fechou. Vamos só reagrupar aqui nossos dados para a gente poder entender. C1 tem 50, C2 45, C3 40, C1 e C2 tem 10, C1 e C3 6, C2 e C3 5 e as 3 possuem 4, pelaquela analogia que a gente já falou. Tá? Se C2 e C3 têm 5 páginas, dentre 4 em comum com C4, então essa é a intersecção. E aí você vai montar o seu diagrama de Venn para 3 variáveis. 3 conjuntos, melhor falando. Vamos lá. Eu falei para vocês que a gente começa com a intersecção. Nesse caso, a gente tem 3 conjuntos, a gente começa com a intersecção dos 3 conjuntos. O que aparece nos 3 ao mesmo tempo? O 4. Beleza? 4 aparece nos 3 ao mesmo tempo. E a gente viu pela nossa questão ali que a gente fez questão de grifar em amarelo, em destaque, para que você possa compreender aí melhor essa ideia. Então, C1, C2 e C3 tem 4 páginas em comum. Vamos lá. Aí a gente vai pegar agora a intersecção que faz parte do C1 com o C2. Observe que essa partezinha aí embaixo do C1 e C2... Opa, para cá. Essa partezinha aqui do C1 e C2, ela faz referência aos elementos que pertencem a C1, mas que estão também em C2. E vice-versa, pertencem a C2, mas também estão em C1. Quem são esses caras? Observe lá comigo. Nos dados a gente tem que C1 e C2 é 10. Beleza? É 10. Mas eu já tenho 4 aqui na intersecção dos 3. Se eu já tenho 4, quanto é que falta para chegar no 10, que é a soma dos elementos de C1 com C2? Se eu já tenho 4, falta 6. Então 6 é o número de elementos que eu vou colocar aqui nessa intersecção. Deu para pegar a ideia? Pegou a visão aí? Já tenho 10 de C1 e C2, porém eu tenho 4 que pertence aos 3. Já tenho 4, para 10 falta 6. E nessa mesma ideia a gente vai seguir para resolver as outras intersecções. Tá legal? Vamos lá. Agora aquela pontinha ali que corresponde ao C2 e corresponde ao C3. Veja comigo, observe só a bola aqui, a circunferência do C2. Observe, eu já tenho o 4 ali, tá? Quem vai ser? C1 e C2 e C3, ele corresponde a 5 elementos. Porém, eu já tenho 4 aqui, lá na intersecção dos 3. Quanto falta para chegar no 5? Exatamente, querido jovem Padawan, falta apenas um elemento. 4 mais 1 fecha os 5 elementos ali do C2 e do C3. Próxima intersecção, professor. Quem é a nossa próxima? C1 e C3. C1 e C3 equivale a 6. Porém, eu já tenho 4 da intersecção dos 3. Falta quanto para 6? Falta 2. Beleza? O que a gente vai querer mais, professor? A gente vai descobrir agora quem é os caras que só pertencem a C1. Quem vai ser esse camarada? Quem vai ser essa galera aí? Esse conjunto, esses elementos serão, observe lá, C1 tem 50 elementos, mas dentre esses 50 tem uma galera aí. 4 está nos 3, 6 está no C1 e C2, 2 está no C1 e no C3. Quem está somente no C1? Como é que a gente faz isso? Você vai somar, observa apenas a circunferência do C1, esquece as outras duas, observa só a do C1. Quem são os caras que estão lá? 2 mais 4 mais 6, ok? 2 mais 4 mais 6, e a gente vai tirar isso lá do 50. 6 mais 4, 10, mais 2,
12. 50 menos 12, que é os caras que estão lá dentro de alguma intersecção, nos dá 38. Então, dentre os 50, somente 38 está lá dentro do C1, tá? Pegou a ideia? Vamos fazer a mesma ideia lá para o C2. Mesma ideia. Observe que o C2 observe apenas a circunferência do C2. Essa circunferência nos dá apenas 1, 4 e 6. Mas quantos elementos tem lá no C2? 45. Se você somar 6 mais 4 mais 1, que são os elementos de C2 que estão entre outros caras ali, na intersecção de outros caras, você vai pegar ele e vai subtrair do 45. Então, 11 menos 45, 34. Mesma ideia aqui para o C3. Eu vou esquecer as outras circunferências e vou focar ali no C3. Observe que se eu olhar apenas para o C3, eu vou ter embaixo 2, 4 e 1. Perfeito? 2, 4 e 1. Só que quantos caras afirmaram estarem no C3? 40. Quais deles estão apenas no C3? Aí a gente vai começar a brincadeira. Vai ser 40 menos quanto, professor? 2 mais 4, 6, mais 1, 7. 40 menos 7, 33. Vamos lá para o comando. O comando da pergunta o fabricante concluiu, lá na pergunta, concluiu que, para a montagem dos 3 catálogos, necessitará de um total de originais de impressão igual a... Pergunta, o que é que ele quer, professor? Ele quer um total de originais. Totalidade dá a ideia de uma soma de todos os elementos ali presentes, tá? Então, o que ele quer no final das contas é que você some cada carinha desse. O 38 mais 34 mais 33, que são os caras que estão somente em cada catálogo, mais as intersecções. O 6 que está no catálogo 1 e no 2, o 4 que está nos 3 catálogos, o 1 que está no catálogo 2 e 3, o 2 que está no catálogo 2, 1 e 3 também. Então a gente vai somar esses caras todos aí, perfeito? Só que você é um cara esperto, você, menina, é uma menina muito esperta. Você sabe o que fazer. Olha só, vamos montar uma estratégia bacana para a gente diminuir essas contas aí, para não fazer muita conta. Se eu olhar apenas para o C1, olha apenas para o C1, tá? Quem é que afirmou ter mais dado? O C1, ele afirmou ter 50 dados, 50 elementos lá dentro, 50 páginas lá dentro. Então, se eu somar 38 mais 4 mais 6 mais 2, tem que dar 50. Então, eu já tenho 50. Se eu já tenho 50 para minha soma, o que sobrar, eu vou somar. 34, 1, 33. 33 mais 1, 34. Então, a gente fica com a nossa brincadeira. 50 mais 34 mais 34. Resposta 118. Beleza? Ufa! Deu para resolver? Deu para dar uma descansada aí? Deu para cansar, né? Mas relaxa, de boa. Questão também tranquila. É uma questão de interpretação. Você tem que ter uma ideia bastante boa sobre intersecção de conjuntos, tá? E fazer essas subtrações aí que é bem interessante. Não esqueça de realizar cada subtração da intersecção de cada conjunto, tá? Muito bem. Resposta de novo letra C, pessoal. Não é possível. Acho que a produção tá com... Acho que a culpa é da produção. A produção deve estar brincando com a minha cara, não é possível. De novo letra C. Mas não, pessoal, isso é estatístico, tá? Muitas questões do Enem, a resposta é C, ou é D, ou é E, mas aparece também A e B. Mas a frequência da C e D é maior. Muito bem. Vamos lá para a nossa questão 8. Respira, vou dar um tempinho para você respirar. Sei que eu já falei bastante, já foi muita conta, então vou te dar 5 segundos para você respirar. Beleza, respirou? Pega agora a tua água que está ali do lado, que eu sei que você trouxe, você é um aluno dedicado, vem com o seu material, sua água, para não se levantar, para prestar atenção na aula. Bebe aquela água, dá uma respirada, concentra, bora para mais uma. Vamos resolver questão 8. Essa foi do Enem Digital de 2020. Agora a gente vai sair daquele campo dos conjuntos numéricos e a gente vai direto para plano cartesiano, tá? Vamos lá para o plano cartesiano resolver questões desse tipo. Normalmente, quando aparecem questões de plano cartesiano lá no Enem,
Não são questões muito difíceis, são questões mais tranquilas, tá legal? Uma outra que é um pouquinho mais robusta, mais sofisticada, mas no geral as questões são bem de boa, bem tranquilas mesmo. Tá legal? Vamos nessa. Vamos ler comigo aqui, ó. O gráfico mostra o início da trajetória de um robô que parte do ponto A. Então, interessante isso, ele parte do ponto A. Onde está o ponto A? 2 e 0. Pausa para uma explicação rápida. A gente tem que lembrar que o plano cartesiano ele é formado por um par de coordenadas. Uma no x, uma no y. Obrigatoriamente iniciando x, y. Essa é a ideia do plano cartesiano lá do René Descartes, o cara que trouxe para a gente essa obra de arte aí, que é o plano cartesiano. Continuando. A partir do ponto A, movimentando-se para cima ou para a direita. Então ele só vai fazer dois movimentos, para cima e para a direita. Com velocidade de 1 unidade de comprimento por segundo, lá no plano cartesiano. Esse que ele nos mostra aqui. O gráfico exemplifica uma trajetória desse robô durante 6 segundos. Então ele já fez para nós 6 segundos. Supondo que esse robô continue essa mesma trajetória, qual será a sua coordenada após 18 segundos de caminhada, contando o tempo a partir do ponto A? Então o que ele quer para a gente aqui? Ele quer um par ordenado de solução. A gente vai andar no plano cartesiano, 18 segundos, a gente vai andar, e nós vamos saber onde ele parou lá no plano cartesiano. Qual foi o ponto que ele determina? Esse ponto vai ser a solução da nossa questão. Só que a gente vai partir do ponto A. A questão foi muito legal conosco, ela foi até bem carinhosa com a gente, e ela já trouxe para a gente o ponto até 6. O quanto que ele caminhou até 6. Vamos ampliar esse gráfico aqui da nossa esquerda para a gente poder ver melhor como é que funciona. Epa, vamos lá. Deixa eu me afastar um pouquinho. Beleza. Vou ficar meio aqui de lado para a gente ver. Ó, ele começa aqui, lá no ponto A. Observe comigo que ele vai para frente, 1 unidade. Para a direita, 2 unidades. Então, se eu saio de A e vou para a direita, eu já caminhei 3 unidades, 3 segundos. Já que cada quadradinho desse equivale a 1 segundo. Beleza? Fechou? Então, 1, 2, 3, aí ele sobe. 1, 4, com 2 aqui da direita, 4 com 2, 6. Então, a gente já tem 6 caminhadas. Uma para frente, 2 para a direita. Uma para frente, 2 para a direita. Tá? Vamos seguir. Então, se a gente já está no 6, com 1, 7, 2 para a direita. Opa, volta lá, rapidão. Spoiler da outra questão. Spoiler da resposta, pode voltar. Vamos voltar aqui. Vamos voltar com calma aí. Ok, mais uma. Beleza, produção, valeu. A gente tem aqui 1, então já temos 7, tá? 2 para a direita. A gente vai seguir a mesma lógica do robô. 2 para a direita, 7 com 2. Vamos lá. 8, 9. Com 10, com 2, 12. Com 13, com 2, 15. Com 16, com 2 da direita, 14. Parei. Essa é a trajetória do robô em 18 segundos. Agora a gente vai analisar onde ele parou no X e onde ele parou lá no Y. Opa, para cá. Lá no Y. Quem é que fica esse cara? Na coordenada do eixo do X, ele vai parar no 14, tá? Então lá no 14, X 14. Observa as alternativas. Qual delas tem 14 na coordenada X? Somente a letra D. Então, obviamente, vai ser a letra D a resposta. Mas vamos garantir, vamos dar uma olhada aqui se realmente bate no 6. Realmente, lá no eixo do Y, bate no 6. Então, nossa resposta só pode ser letra D de Deus. 14 e 6. Esse é o nosso ponto no plano cartesiano da trajetória do robô em 18 segundos. Essa questão, quando cai na prova, você tem que agradecer muito a Deus, porque ela é bem tranquila, bem fácil. Como é que está a sua trajetória até aqui? Está tranquila? Assim como a do robô? Está fácil? Está difícil? Vai comentando aí pra gente o que você está achando das questões, se você achou legal fazer, se divertiu respondendo a lista do Chave do Enem. Vai dizendo pra gente, manda seu feedback para nós. Vamos para a nossa penúltima questão do nosso programa Chave do Enem. É uma questão também lá da Universidade Estadual de Rio de Janeiro. É uma questão que envolve agora a parte de proporcionalidade, tá?
a gente vai usar a ideia de regra de 3 para resolver ela. Então vamos ler ela com calma para a gente ter ciência do que está falando a questão. Ela vai ter uma tirinha ali. Na tirinha a gente tem assim, ó, 1 libra equivale a 16 onças. Aí ele responde, ele fala de novo, o que é uma onça? É uma prima minha. O tigrinho responde lá na nossa tirinha. Ah, ele fala, cada vez eu entendo menos a matemática. Ele está fazendo uma brincadeira, né? Aí o texto traz pra gente. Onça e libra são unidades de massa do sistema inglês, ok? Sabe-se que 16 onças equivale a 1 libra. Anota essa informação aí. E que 0,4 onças é igual a x libras. Aí lá vem o nosso grande comando da questão. O valor de x é igual a quanto? Essa pergunta já está indo direto para nós. Quanto equivale 0,4 onças em libras? Ele foi muito bondoso conosco e já deu a transformação direta. Ele disse que 16 vale 1, então 16 está para 1 libra, assim como 0,4 onças está para x libras, que é a que a gente quer determinar. Vamos fazer uma multiplicação bem tranquila de regra de 3, extremos por meios. Você vai pegar 16... Epa, do nada esse passador está passando demais. Você vai pegar aqui, ó, o 16 vezes o x, vai dar 16x, e você vai pegar o 0,4 vezes 1. Qualquer número vezes 1 é ele mesmo, então só pode ser o 0,4. E a gente tem essa pequena igualdade aqui, uma pequena equaçãozinha do primeiro grau, bem tranquila, onde nós temos 16x igual a 0,4. Se eu tenho 16 no meu primeiro membro, é só passar para o segundo dividindo. Se ele está multiplicando, passa dividindo, como a gente costuma falar. Mas na verdade, deixa eu abrir aqui uma observação, na verdade a gente divide 16 nos dois membros, tá? A gente fala passa dividindo para poder ficar mais fácil para você que está em casa. Então, tem o 16, passa dividindo ele para o outro lado e a gente fica 0,4 dividido por 16, que nos resulta 0,025. É uma outra questão que pode enganar e o pessoal vai lá e marca a letra E, achando que lá na letra E é a resposta correta. Mas não se engane, não tem aquele 0 a mais que tem na questão da letra E, tá? Então marca aí B, letra C de novo, é C? C de novo. Letra C de novo. Tudo bem, o C ganhou hoje. Hoje o C foi disparado. Respira um pouquinho, bebe tua água aí de novo, que a gente vai para uma questão agora, uma questão bem bacana. Não sei se você conseguiu resolver ela, se você não conseguiu resolver, se você já conseguiu, se ficou com dúvida na resolução. Não sei, manda pra gente aí. Mas é uma questão bem interessante, é uma questão que envolve plano cartesiano e assim, dá para resolver, além de fazer o cálculo, dá para fazer visual. Vamos lá para nossa última, você está preparado? Apertou mais o cinto aí, bebeu sua água, relaxou, faz uma massagem aí no seu ombro, prepara, 1, 2, 3, bora para a última, 10ª questão, a saideira para a gente sair com chave de ouro, fechar, bem bonito aqui. Questão 10. Um professor de matemática propôs o seguinte problema para os seus alunos. Olha o problema que ele deu para a galera. Em um paralelogramo, as coordenadas de 3 vértices são, respectivamente, 1, 4, 1 no x, 4 no y, menos 2 no x, 6 no y, 0 no x, 8 no y. Observe que ele não deu o quarto vértice, já que é um paralelogramo, o paralelogramo precisa de 4 vértices no nosso plano cartesiano. Ele não informou o quarto vértice. Aí ele continua. A soma das coordenadas, detalhe, a soma das coordenadas do quarto vértice é representado por qual número? Diante desse desafio proposto, podemos afirmar que a resposta correta para ele é... Então, vamos observar com calma o que a gente tem aqui em mãos. A gente tem um paralelogramo e ele está desenhado no plano cartesiano. Lá no plano cartesiano, ele vai ter alguns vértices coordenados. Então, cada vértice desse nosso paralelogramo, ele vai ter uma coordenada em x e uma em y. Ok, aí tudo bem, professor, já entendi. Mas ele quer a soma dos vértices do nosso vértice D, que é o vértice que a gente ainda não tem, que é aquele que a gente vai ter que determinar.
Então, o primeiro passo é encontrar esse vértice. O segundo passo é fazer a soma das suas coordenadas. Então, para a gente ficar mais fácil, vamos lembrar que um ponto é formado por x e y, como a gente já explicou, e a gente vai dar nome aos bois, para ficar mais fácil e facilitar a gente na hora de resolver, para a gente não se perder na hora de encontrar o nosso próximo vértice que está faltando ali do nosso paralelogramo. Tá? Então, vamos chamar de A o ponto 1 e 4, ou vértice 1 e 4. Vamos chamar de B o vértice menos 2 e 6. Vamos chamar de C o vértice 0 em x, 8 em y. E a gente tem esse nosso gráfico aqui. Vamos analisá-lo. Olha que bonito. Vamos observar. Aqui a gente tem o eixo do x e aqui a gente tem o eixo do y. Horizontalmente o eixo do x, verticalmente o eixo do y. E a gente montando o nosso gráfico, a gente percebe que está faltando um cara ali, tá? Como é que a gente vai pegar esse cara, professor? Primeira dica, vamos tentar montá-lo sem muita coisa, só montá-lo mesmo. Observe que para esse cara ser um paralelogramo, o lado que vai de B a A precisa estar lá em cima. A gente precisa projetar ele na parte de cima, beleza? Se a gente quer fechar esse paralelogramo, já que ele tem 4 lados, o lado que vai de B a C precisa ser paralelo a ele do outro lado. Ou seja, tem que ter a mesma medida. Tá legal? Então a gente consegue formar esse nosso ponto D que a gente quer determinar. Fechou? Agora vamos para as observações. Para a gente primeiro encontrar os vértices desse cara. Como é que a gente encontra os vértices dele, professor? Observe comigo que esse ponto D, ele vai ter um cara em X. Opa! Ele vai ter um cara em X. E esse cara em X, ele é maior do que o 1. Observe. Perceba que o 1 está aqui, o D aqui, o X do D, ele está aqui. Ele está à direita. Ele vai ser maior. Ele está subindo. E olha só que interessante. Esse cara em D vai ter uma coordenada em Y. E essa coordenada bate igual à coordenada Y do ponto B. Quem é Y do ponto B? É justamente o 6. Então a gente já consegue ver de cara assim que o vértice D vai ter coordenada em Y, o número 6. Beleza? Mas a gente vai mais para frente agora. Já sei que é o 6, professor. O Y. Mas quem vai ser o X? Para a gente determinar o X, nós vamos analisar o seguinte. Eu falei para vocês que de BC, o lado BC, ele é paralelo ao lado AD. E o fato dele ser paralelo me diz o seguinte, que o vértice C está para B, do mesmo modo que o vértice D está para A. Então, a diferença, a caminhada de unidades que liga de B a C, tanto no eixo X quanto no eixo Y, tem que ser igual. A mesma caminhada que eu saio de A para D no eixo X e também no eixo Y. Beleza? A saída de A a D também no eixo Y. Detalhe, já sabemos que eles vão ser iguais. Então, o que eu andar de B a C em X, eu também vou andar em unidades, né, de andadas, eu vou andar também de A a D em X. E em Y, professor? Mesma coisa. O que eu andar de B a C em Y em unidades de andadas, eu vou ter que andar também de A a D no Y. Fechou? Quanto é que eu ando então, professor? De B a C no eixo do X. Observe, eu estou saindo do menos 2 e eu vou até o 0, porque o X do B é menos 2. Quem é o X do ponto C, do vértice C? É 0. Se eu sair do menos 2 para o 0, eu andei quanto? 2 unidades. Ok? Então, se eu ando 2 unidades de B para C no X, eu vou andar 2 unidades de A a D também no X. Anotou aí? Perfeito. Anota as informações aí. Vamos agora observar o do Y. Veja, eu estou saindo agora de B para C no eixo do Y, no vertical. O meu B começa no 6 e ele vai até o meu C, que termina no 8. De 6 a 8, quanto é que eu caminhei? Também 2 unidades. De modo análogo, eu vou caminhar 2 unidades no eixo do Y quando eu saio de A a D ou de D a A. Tá legal? Professor, resume pra gente aí. Resumindo, você vai somar 2 unidades
para achar o valor de D, no vértice D, na coordenada x. Você vai somar e vai somar 2 para achar o valor da coordenada y no vértice D. Tá legal? Vamos nessa. Então, nossa coordenada D vai ser igual a... Se o meu A ele começa no 1, eu vou ter que somar 2 para chegar na coordenada x do meu vértice D. Então, 1 mais 2, eu obtenho 3. Ok? 4 mais 2, eu obtenho 6. Então, olha só que interessante. Se o meu A começa no x em 1, eu vou somar 2 unidades. 1 mais 2, eu ando 3. Então, esse carinha aqui, ó, ele é 3. Esse carinha aqui, que é o D do x. Que é o x do D. Tá legal? E o nosso cara ali, y, ele vai caminhar quanto? Se o meu y do meu vértice A começa no 4, eu vou pegar o 4 e vou somar 2. 4 mais 2, eu vou parar aqui no 6. A gente já tinha deduzido que, de fato, o vértice y, a coordenada y do vértice D seria exatamente 6. Nós já tínhamos previsto isso, tá? Então, de fato, isso aconteceu. Beleza, prof. Já sei quem é o vértice. O vértice é 3 e 6. Tranquilo, belezinha. Se o vértice é 3 e 6, agora é só brincar. 3 mais 6, 9, e você marca feliz da vida, letra B de bola. Galera, espero que você tenha se divertido aí com as nossas questões, espero que você tenha compreendido as questões que a gente resolveu, as nossas resoluções. Eu vou fazer um desafio para você, 3 desafios para você. O primeiro, você vai comentar qual foi a questão que você achou mais fácil de resolver, aí nos comentários do nosso canal do YouTube. O segundo desafio, você vai comentar qual foi a questão mais difícil que você achou de resolver. E a terceira é passar para a gente alguma dúvida se você tiver. Então, o terceiro desafio ele é opcional. Se você ficou com alguma dúvida, escreve para a gente aí nos comentários para que a gente possa ter uma devolutiva de vocês, tá? Espero muito mesmo que você tenha se divertido na nossa aula, como eu me diverti aqui, encarando um pouco alguns assuntos legais que a gente já vem acompanhando, beleza? Espero você muito estudo, muita sabedoria e que esse ano de 2024 seja repleto de conquistas para você também. Que Deus abençoe você. Forte abraço, até mais!